aí, na primeira parte, eu preciso dizer para vocês a parte conceitual, tá? O que é o realismo? O que é a teoria das cores? Então, aqui, a teoria das cores é um estudo, né, de como os nossos olhos captam as cores. Mas esse estudo não é assim você viu e achou a cor. Não, as cores, ela tem propriedade. As cores, ela vem através de um reflexo. O Isaac Newton, ele, em um de seus experimentos, né, ele tratou do fenômeno da difração. E que foi a partir desse fenômeno da difração, quem conhece aqui o círculo cromático, foi a partir do fenômeno da difração que ele observou que a luz do sol, ao passar por ele, a passar por um prisma, tá? Ele formava diversas cores. E aí a conclusão foi que a luz solar era formada por essas cores. Então, a gente para aí para pensar. A luz solar é formada de várias cores, tá? Ela reflete várias cores. Então, dali surgiu o círculo cromático. Mas por que essa informação é importante? Porque lá na frente a gente vai ver que o círculo cromático, que a luz, as cores, elas são luz. E a ausência de luz, ela se torna o preto. Tanto que a gente tem, né, aquela coisa do que vai para a luz, vai para um lugar claro, vai para o escuro, é uma coisa sem luz, é uma coisa de escuridão, tá? E é exatamente isso em relação às cores, ok? O círculo cromático é isso aí que vocês estão vendo. A partir das 3 cores primárias, que são, olha para aí para a imagem que você vai ver, as cores primárias, vermelho, amarelo e azul. A partir das cores primárias, quando a gente mistura elas, a gente vai formar as cores secundárias. Então, por exemplo, se você tem a vermelha, que é primária, com a amarela, a gente vai formar uma secundária laranja. Se você tem a primária azul com a vermelha, você forma a roxa como secundária. Tá vendo? Ó, aqui no círculo cromático, isso tá te mostrando. E as terciárias, quando você a união de uma secundária com uma primária. Então, se você tem aqui, ó, uma primária com uma secundária, você forma uma terciária. E assim vai sendo formado o círculo cromático. Ele é formado por essas 12 cores, tá? E por que essa informação vai ser importante para a gente? Só para relembrar, isso aqui lá na quando a gente estuda na infância, né, na nossa primeira infância, a gente tem essa relação, né? Lembra aí das tintas guaches? Vamos misturar o amarelo com o vermelho. Ih, formou o laranja. Vamos misturar o azul com o amarelo. Ih, formou o verde. E por assim por diante. Essa informação ela é extremamente preciosa para quem vai trabalhar com tinta a óleo, para quem vai trabalhar com aquarela. Por quê? No mundo das tintas, dos pigmentos, você não tem todos eles prontos. Você forma os pigmentos. Diferente do lápis de cor. A gente não vai formar pigmentos no lápis de cor para fazer uma pintura. Quem aqui pensa assim, eu preciso pintar isso aqui de roxo. Eu vou pegar aqui o azul e vou pegar... Você não pensa nisso, né? Você não pensa em pegar as cores primárias para formar secundárias ou as terciárias. Na aquarela, na tinta a óleo, acrílica, você faz isso. Quem aqui pinta com aquarela e com tinta a óleo pode dizer melhor. Não sou eu não pinto. Mas eu sei que sim, tá? No lápis de cor, a gente tem todas essas cores, primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, e blá, 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 todas elas prontas, o pigmento já pronto ali para você fazer. Então, essa informação de mesclagem das cores, ela não é importante para criar novas cores, ok? Porém, entretanto, ó, aquilo que eu falei do preto e do branco, ó,
Quando há uma reflexão total das 7 cores do arco-íris, temos a cor branca. E quando ela não tem a reflexão, né, quando o objeto não tem luz, a gente tem a ausência de luz, que é o preto. Então, quanto mais próximo desse círculo cromático aqui, o branco. E quanto mais afastado, o preto. Você vê que o tom vai clareando, vai escurecendo, 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 até ficar 100% sem luz, preto. Ok? Aí é que tá aquela história que eu estava falando para vocês, de que a gente não mistura, não mescla as cores, e aí vem essa informação aqui. Vocês entenderam? Só para eu ter certeza, vocês entenderam o que são as cores secundárias e primárias e o círculo cromático. Vocês que não sabem nada de círculo cromático, até aí tá tudo bem. Moleza, certo? Não tem nenhuma dificuldade até aqui. Na verdade, a gente nem vai entrar a fundo, porque o círculo cromático tem muito mais coisas para falar dele, mas que para a gente aqui na arte não vai ser importante. Aonde vai ser importante? É aqui, na harmonia das cores e parando aqui nas cores complementares e análogas. Por quê? Vamos lá. O que são cores complementares? A harmonia das cores é a combinação dessas cores. Quando você vai fazer, aí é que alguns artistas acabam se confundindo, não é que acabam se confundindo, deixa eu me explicar melhor. Se você vai fazer uma arte, uma pintura à mão, você vai desenhar, vai fazer um desenho, ou você está pintando um livro de colorir, essa informação das cores complementares ela é extremamente importante. Por quê? Cor complementar, justamente elas se complementam, elas combinam. Mas aqui pra gente, na arte realista, quando a gente pega o lápis de cor e vai aplicar isso ao lápis de cor no sentido de fazer uma pelagem de um cão, de um animal, isso não vai fazer sentido, porque a gente não vai precisar combinar cores. Você já tem ali a imagem pronta. E é aqui que eu quero que vocês entendam e coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês não vão precisar formar cores desde que vocês vão trabalhar com uma referência. Se você for fazer um desenho seu próprio e você vai pintar, por exemplo, você vai criar um cachorro da cor azul e aí com os detalhes vermelhos e verdes e não sei o quê, tudo bem, você está criando e aí talvez você precisa desse conhecimento a fundo de cores complementares e cores análogas para fazer o quê? Para você fazer a harmonia, quando você olhar, você bater e você aquilo é harmônico para você. Não contrasta de uma maneira estranha. Mas essa informação aqui para a gente não vai ser importante. Qual é a informação que vai ser importante? É que se você pegar e misturar as cores complementares, pode e normalmente vai dar muito ruim. Vou explicar para vocês. Antes, o que são as cores complementares? Cor complementar é dentro do círculo cromático aquilo que está à sua frente, tá? É o oposto dentro do círculo cromático. Então, o vermelho, a cor complementar do vermelho, deixa eu pegar um desenho. A cor complementar do vermelho é o verde. A cor complementar do amarelo, aqui, é esse azul violeta. Desse amarelo é o violeta. Do azul é o laranja. Tá? Tanto que se a gente for parar para pensar assim em harmonia, o que combina com vermelho? Você pensa logo em Papai Noel, né? Um exemplo assim prático para vocês entenderem o que combina com o vermelho, o verde. Aí você pensa logo em alguma coisa com azul e laranja. Aquelas logos azul e laranja, teve época que foi até moda, né? De azul e laranja, logo azul e laranja. Porque são cores complementares, elas se combinam, fica harmônico, visualmente falando. Só que misturar um vermelho com verde, misturar um amarelo com violeta, misturar um azul com laranja, você vai criar uma cor, ou das duas uma, ou uma cor que a gente chama de odd, que é uma cor
lamacenta, ou uma cor que a gente vai chamar de greeny, ou green, que é o quê? Esverdeado. E aqui a gente vai ter que ter muito cuidado, porque a gente, na arte realista, a gente usa muito o laranja e o azul juntos. Como assim, Patrícia? Pois é, a gente vai precisar usar muito o dark índigo, que é uma cor, e aí anotem isso como prática, tá? Vocês vão ver isso na prática. A gente vai usar, às vezes, o dark índigo em cães com tons alaranjados. Com tons assim, ó. Às vezes, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Às vezes o tom do cachorro é esse alaranjado, dourado. Um golden, por exemplo, que por algum motivo, um golden não, pastor alemão que tem aquele tom alaranjado, o Rottweiler que tem o preto. Então, às vezes, você vai pintar esse animal e você vai utilizar o seu dark índigo, que é azul. E se você misturar ele com o seu laranja, o que vai sair dali é o verde. E venhamos e convenhamos, a gente não quer esse tom esverdeado na nossa arte. Então, essa informação é extremamente importante. As cores complementares, elas são perigosas na mistura com lápis de cor. Você ou vai formar cores lamacentas, que não vão fazer sentido e que vão deixar a imagem feia, sabe? Ou você vai formar cores esverdeadas. E isso é que é um problema. Então, quando é que a gente vai fazer uma mistura consciente? A gente vai usar as cores análogas. Então, por exemplo, se você tem uma cor laranjado, o cachorro é laranjado, mas você precisa fazer uma sombra um pouco mais azulada, porque tem um reflexo do sol. E veja bem, o reflexo, o cão, as imagens, elas vão sempre refletir o ambiente. Guarda essa informação para vocês. Então, se o cachorro está numa praia, ele vai refletir o azul do céu ou o azul do mar. Se ele é laranja, você precisa colocar esse reflexo. Se você enfiar o azul, o que vai acontecer? Sendo ele uma cor complementar, vai ficar verde. E aí, como a gente resolve isso? Ao invés de você utilizar a cor complementar, que seria o azul para fazer esse reflexo, você usa a análoga da cor complementar, que seria o quê? O violeta ou um verde água. Você vai mudar um pouco o tom, que quando ele começar a misturar com o laranja, ele vai dar aquele tom mais azuladinho e não vai dar aquela característica green, né? Aquela característica esverdeada. Então, a gente vai buscar usar algumas vezes, quando você tiver necessidade de usar, por algum motivo, as cores complementares, você vai utilizar as análogas. E o que são as cores análogas? Meninas que não conhecem... Ai, meu Deus, espera aí que eu me perdi aqui. Que não conhecem o círculo cromático. As cores análogas, ó, são as que estão ao lado, são as vizinhas da cor. Então, por exemplo, a análoga do vermelho, ó, é o violeta e o vermelho laranja. A análoga do verde, ó, é esse azul esverdeado, esse amarelo esverdeado. A análoga do azul, aqui, ó. E dessa forma, a gente consegue ir fazendo as misturas sem formar aquela cor green ou aquela cor lamacenta, porque às vezes é necessário que a gente faça essas misturas complementares. Quando você pega, por exemplo, um Golden Retriever, um Golden Retriever, ele está na praia, que está refletindo o azul, ele é alaranjado, dourado. Então, isso pode causar, na hora que você for pintar e tentar causar aquele reflexo azul, na hora que você passar o lápis em cima, vai ficar verde. Quem aqui já pegou o lápis azul e passou em cima da abóbora para ver que cor fica? Enquanto eu estou falando. Tudo que eu estou falando aqui é para vocês testarem. Tudo que eu estou falando aqui é para vocês irem lá, pegar o
o lápis e fazer para vocês verem quando vai formar essas cores lamacentas, quando vai formar essas cores esverdeadas. É importante. Como eu falei, né? A gente muitas vezes vai fazer sombras e preenchimentos de textura de pelagem utilizando as cores análogas da complementar, tá? E às vezes a gente vai precisar usar por algum motivo no próprio ambiente, por exemplo, você precisa fazer uma coleira vermelha em cima de alguma coisa que é azul, que é vermelho, que é verde, e aí você pode acabar causando alterações com o lápis de cor que você não gostaria. Então, é importante manter esse conhecimento, tá? Além disso, a gente tem, que é um fato importante, sobre a temperatura das cores. Dentro do próprio círculo cromático, a gente tem as cores frias e as cores quentes. E aí a gente olha aqui para esse círculo cromático aqui. Concorda comigo que o que está para o azul é frio e o que está para o vermelho é quente? Tudo que for puxado, por isso que a gente fala, né? O vermelho é um tom quente, o abóbora é um tom quente. São cores que têm muita luz, são cores mais quentes. E as cores mais frias, elas vão remeter o quê? Remeter ao inverno, remeter a lugares mais frios, né? O azul lembra neve, né? O azul vai lembrar a neve. Mas alguns verdes estão para as cores quentes, tá? Depois eu mostro até uma tabela para vocês de tons quentes e tons frios, que a gente tem na escala, a gente acaba tendo alguns tons verdes que passam para as cores quentes, bem como as cores violetas também. Não violetas, né? O rosa. Ok. E para que essa informação é importante? Porque as sombras, elas podem ser formadas com tons frios e tons quentes. E saber reconhecer vai ajudar. E aí eu vou te dar um exemplo disso na prática. Ó, vamos falar aqui de tom frio e tom quente. Nessa imagem, e como essa informação vai te ajudar. Vocês conseguem reparar que a gente tem aqui nessa pelagem branca? Olhem para essa pelagem aqui. O branco, ele não é branco nunca. E eu vou mostrar isso para vocês na próxima imagem. Mas aqui a gente tem o quê? Tons de luz. Percebe que esses tons aqui estão puxados para o vermelho, para o abóbora? E esses tons já estão mais puxados para tons frios, né? Tons acinzentados. Mas aqui, onde tem mais luz, a gente tem o quê? Os tons quentes. E numa imagem onde a gente tem um cachorro, por exemplo, marrom, olha como essa pelagem aqui, ela se torna avermelhada. Você vai precisar misturar aqui para fazer luz e sombra, você vai precisar misturar as cores dos tons quentes e dos tons frios, para você poder trazer a luz e sombra. Quando a gente pinta os valores tonais, né? Aí eu vou chamar dos valores tonais. Lembra na escala de cinza dos valores tonais que a gente tem a ausência de luz e a luz, onde a gente vai passando por toda a escala de cinza até chegar ao completo iluminado, digamos assim? Imagina que aqui a gente tem o branco e aí a gente tem todos os tons de marrom até chegar ao preto. É só você voltar lá no círculo cromático. Ó, vou voltar aqui no círculo cromático. E você vai ver, ó, que a gente tem esse tom de vermelho que vai passando para o marrom, ó. Quanto mais claro o abóbora, ele que é iluminado, né? É aquele que tem mais luz, ele vai, ó, indo até ficar marrom, 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 mais escuro, até chegar no preto.
Então, isso explica você ter esse conhecimento dos tons frios e tons quentes. Na hora que você for fazer a sua análise de cores e você vai saber que você precisa utilizar os tons frios e os tons quentes muitas vezes. A gente tem no lápis de cor uma facilidade muito grande em relação aos tons quentes e tons frios de cinza, tá? A gente tem essa facilidade dos tons quentes e frios de cinza porque a gente tem à venda isso aqui. Se você olhar, você tem tudo isso aqui à mão. Numa lata de policromos, você tem você tem 6 tons quentes de cinza e 6 tons frios de cinza. E por que que você teria tanta quantidade de cinza assim? Porque, meus amores, para fazer a pelagem branca, você só usa cinza, quer dizer, você não só usa cinza, tá? Você pode, dependendo do reflexo, aqui eu vou mostrar para vocês, tem reflexo rosa, tem reflexo azul, enfim. Mas são os tons de cinza que vão formar a pelagem branca. E muitas vezes a gente fica naquela assim de pelagem branca é um bicho de 7 cabeças, quando na verdade é só entender que você vai fazer a luz e a sombra. Quanto mais perto de luz, mais branco é o seu cinza, mais claro é o seu cinza. E quando mais ausência de luz, mais sombra, mais profundidade, você vai utilizar os seus cinzas de tom frio. Porque ele vai passar por essa escala de cinza aqui, ó, até chegar no preto. Quanto mais escuro o seu cinza, mais perto do preto e mais frio ele é. Tá? Porque o preto é o frio e o mais frio, é a ausência de luz, ele vai ser o mais frio ali naquele momento. E aí vamos analisar aqui uma imagem de um cachorrinho branquinho para vocês verem essa questão. Cachorro 100% branquinho. Meu Deus, como eu vou pintar esse cachorro 100% branquinho? Repare que ele não é 100% branco. Ele é 100% cinza, com tons cinza mais claro e cinzas mais escuros. Se a gente pegar um quadradinho branco, na cor branca aqui, ó, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo, não consigo pintar. Eu vou pegar essa imagem e vou abrir em outro local, peraí. Que aí fica mais fácil da gente visualizar isso aqui. Aqui. Se a gente pegar e fizer aqui uma bolinha, pegar um pincelzinho aqui e tentar pegar essa cor aqui, a mais clara, ó, vou pegar essa aqui, a mais clara, não é branco. Repara que isso aqui não é branco? Isso aqui é um tom de cinza frio. É um tom de cinza frio. Se você pegar essa parte aqui, ó, você vai ter um tom de cinza quente. Por quê? O tom de cinza frio com o tom de cinza quente, eles vão se complementar, eles vão fazer as sombras, vão fazer as profundidades. E daí você tem o volume que você precisa das pelagens. E por isso que a gente precisa saber desse conhecimento técnico, teórico, somente porque na prática isso vai fazer algum sentido para você. Cães de pelagem branca não existem nas pinturas, tá? A gente nunca vai conseguir pintar o branco 100% branco. A gente vai utilizar o cinza, os cinzas mais escuros, os cinzas de tons quentes e os cinzas de tons frios. E aí, às vezes, você vai precisar usar o azul para refletir a luz, porque o azul, às vezes o verde. Nesse caso aqui, a gente não tem um azul. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem aqui que a gente pode refletir o azul no branco. Deixa eu pegar aqui na internet. Tons brancos. Aqui. Esse aqui. Esse aqui tá na praia. Ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aí, né? Eu acredito que sim. Isso. É em casa assim que podemos usar o cinza azulado.
você vai ver que na prática você vai usar o azul direto. A gente usa muito para fazer pelagem branca o Sky Blue, que é essa cor aqui, ó. Que não está aqui comigo neste momento, está guardado. Aqui, ó. O Sky Blue da Polychromos, inclusive, porque o lápis da Polychromos, ele tem aquela característica transparente, né? Então permite você passar o branco, o azul sobre o branco, e ele faz, ele exalta a luz do cinza e torna mais branco ainda. Se a gente for olhar nessa imagem aqui, ó, a gente tem o azul do céu e o azul do mar. Qual é a sombra que a gente vai ter aqui, gente? Ó, esse tom aqui é cinzentado, um tom mais esverdeado. Esse aqui verde é da coleira, tá? Só um detalhezinho que eu vou dar para vocês. Esse programa que eu estou usando aqui para mostrar o pigmento, que eu venho aqui e clico no pincelzinho e clico aqui e venho aqui, ele não é 100% fiel, tá? Você vai ter que confiar no teu olho. É muito comum ele puxar mais para os tons de cinza, porque ele está puxando pixel, tá? E aí você tem que ter um pouco de consciência. Porque aqui, por exemplo, ó, eu vejo lilás. Alguém está vendo lilás aqui, ó? Nessa região aqui, ó? Essa é uma região que a gente tem um tom lilás, mas se eu chegar aqui e colocar, ele não vai me dar o tom lilás, ele vai me dar o tom cinza. Ok? A mesma coisa aqui, ó. Aqui embaixo tem som avioletado. Tem cor avioletada. Se eu pegar aqui, ó, ele me dá tom cinza. Mas se você usar o tom cinza, e é aí que eu quero que vocês entendam, se vocês usarem só o tom cinza, não usar outras cores, você não está refletindo luz. Porque lembra que luz é o conjunto de cores do arco-íris? Um ambiente, uma pelagem iluminada, quando a gente utiliza as cores, o roxo, quando a gente utiliza o azul, às vezes o verde, o amarelo, como é o caso aqui, ó, dessa área, dessa região aqui, ó. Ele tem tom, não é só cinza aqui, ele tem tom esverdeado aqui, ele tem tom amarelado. Então, se eu utilizar direto a cor cinza, o animal vai ficar muito... A pintura, né? Vai ficar opaca. Ela vai ficar ofuscada. Colocar cor é importante, sabe? Não é só cinza. Às vezes a gente vai colocar o rosa. Às vezes a gente vai colocar o amarelo. Amarelo que eu digo, gente, é amarelo mesmo. Cadê? Tá até aqui, ó. É amarelo mesmo, você coloca amarelo para fazer determinadas cores, porque é isso que vai dar a iluminação e é isso que vai fazer a arte parecer cada vez mais realista. A arte realista é uma mistura de várias cores, porque é assim que a gente enxerga a natureza. Tudo que você enxerga na natureza, se não fossem as cores, você enxergaria o quê? Só forma, sem profundidade, sem não teria volume, não teria profundidade. O que faz ter volume, o que faz ter profundidade são as misturas de cores. Se você olhar para uma árvore toda preta, tipo assim, tá um breu, você olha ela toda preta, sem cor nenhuma, você só vê o shape dela, né? Que é aquelas imagens, ó, deixa eu botar aqui para vocês. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu não vou conseguir achar o que eu quero, mas... Pronto, achei alguma coisa assim. Ó, só para vocês entenderem. Aqui dá para eu explicar o que eu queria explicar. Se você pegar aqui, essa imagem de referência aqui,
você vai pegar uma árvore, você vai ver a silhueta dela no escuro. Mas se você começar a colocar cores aqui, você vai ver o quê? Profundidade, que ela tem veias, ela tem coisas saindo, volumezinhos das folhas e não sei o quê. É a mesma coisa com lápis de cor. Se você pegar essa arte aqui e colocar só uma cor, aqui, ó. Peguei uma arte e coloquei só uma cor. Você não... pintei tudo de verde, pintei tudo de marrom. Você não tem profundidade, você não tem volume. O que causa volume, o que causa profundidade são as misturas de cores, são a formação das cores que vão causar. E na pintura realista é o que a gente vai fazer. Quando vocês me perguntam assim, como é que a gente pinta um olho de cachorro e parece um olho de cachorro, você vê que tem um globo, um olho de bulldog que é redondinho, parece uma bolinha, porque a gente faz misturas de cores, a gente trabalha com luz e sombra, a gente trabalha com os valores tonais, a gente trabalha isso aí, Laura, com variação, tá? E é extremamente importante que vocês entendam isso, porque se vocês não entenderem que para fazer arte realista a gente precisa misturar cores, e aí, isso, pintura chapada. Do contrário, a gente forma pintura chapada. Por isso que lá na aula que eu dei para vocês, que eu falei dos valores tonais, que a gente vai fazendo a pintura aos pouquinhos, de forma bem leve, camada por camada, é porque a gente vai fazer um mapeamento e vai misturando e mesclando essas cores de forma que você não vê quando começa uma e quando começa a outra, conforme aqui, ó. Você sabe quando começa o marrom e quando começa o verde. Meu olhinho hoje tá que tá. Você sabe quando começa o marrom e você sabe quando começa o verde. Na arte realista, você não vai ter essa separação de cor, na arte realista de animais, principalmente, tá? Por quê? Vou voltar aqui para a tela dos animais. Porque se você pegar aqui, ó, você não tem preto e marrom. Ele vai se mesclando até formar marrom, vai se mesclando, vai escurecer mais. Vocês viram, enxergam isso? A mesma coisa aqui, ó, não tem luz e sombra direto. Não, vai, ó, diminuindo o tom, diminuindo o tom, até escurecer. Exatamente, Laura, vai fazendo degradê, que é a passagem sutil de uma cor para outra. A gente vai trabalhando os degradês dentro da pintura. Mas a gente vai trabalhando esses degradês de forma que fique visível os valores tonais e de forma que dá para a gente entender os volumes. O que vocês estão me vendo fazer aqui, de abrir a cor, de mostrar os valores tonais, vocês vão fazer comigo, porque é assim, por osmose, vocês vão conhecendo as cores, que vocês vão conhecendo as texturas de lápis, que vocês vão conhecendo, entendendo o mapeamento, e aí vocês vão aprendendo a arte realista e vai ficar tudo muito mais fácil. Porque não tem mistério, amoras. Não existe mistérios na arte realista. O que existe é conhecimento de técnica, de observação de quem sabe fazer e a prática. É só isso.